Carmen indaga Elisa sobre a identidade da mãe de Kenya e Gael, mas Elisa resiste em compartilhar tal informação. Diante disso, Carmen opta por uma visita ao salão de Sabrina, buscando captar as últimas fofocas. Carmen lança a Elisa insinuações sobre um suposto envolvimento entre Augusto e Kenya. Enquanto Sabrina embeleza Betânia para impressionar Edmundo, Carmen simula um choro, alegando que Augusto tem um caso com Kenya, provocando a comoção de Betânia. Almerinda propõe dar dinheiro a Gael para que deixe o povoado e inicie seu próprio negócio, desde que leve Elisa consigo. Diante da recusa de Gael, Almerinda pede que ele reconsidere a oferta. Almerinda se surpreende ao encontrar Ingrid chegando para ver o filho. Durante a conversa, Gael descobre que Almerinda e Ingrid se conhecem há muitos anos. Gael questiona Almerinda sobre a identidade de seu pai, mas ela nega conhecimento. Cansado de meias-verdades, Gael afirma a Ingrid que não quer saber dela e perde o interesse em descobrir quem é seu pai. Paloma, irritada, dá uma bofetada em Elisa por seu suposto envolvimento com Gael, alegando que ela merece todas as críticas devido à sua semelhança com a mãe. Em um café, Almerinda exige que Ingrid devolva o dinheiro, alegando que ela não cumpriu sua parte no acordo. Ingrid se recusa e ameaça tirar vantagem da situação. Almerinda declara que Gael não terá direito à herança de Rogério, pois nunca foi reconhecido como filho, ordenando que ela deixe a cidade. Ingrid adverte Almerinda sobre possíveis consequências se algo lhe acontecer, mencionando que é alguém ciente de tudo. Kenya confessa seu amor por Augusto, mas ele se recusa a se envolver com ela. Carmen revela a Betânia que Gael e Kenya são irmãos. Betânia informa Carmen que Ingrid Navarro esteve fazendo muitas perguntas sobre Gael. Carmen deduz que Ingrid é a mãe de Kenya. Damião surpreende Ramiro discutindo com Braulio sobre os trabalhos nas terras de Elisa e informa que a atividade continuará. Ao tentar demitir Ramiro, ele insiste, alegando que somente Almerinda pode dispensá-lo. Carmen relata a Ingrid sobre o suposto caso entre Kenya e seu marido. Henrique deixa claro para Damião que Florência sempre o amou. Betânia cancela as consultas de Edmundo e o rouba do consultório. Carmen pressiona a Ingrid para controlar Kenya. Elisa esclarece para Paloma que beijou Gael para afastar Damião devido à imposição de Almerinda. Elisa sugere que Paloma pergunte sobre a situação a Gael. Almerinda exige que Ramiro encontre Ingrid e aconselha que ele se dê bem com seu filho. Gael se surpreende ao descobrir que os trabalhos nas terras de Elisa foram retomados. Ingrid revela a Augusto que é mãe de Kenya e Gael e exige que ele se afaste de Kenya, ameaçando denunciá-lo às autoridades por seduzir uma menor de idade. Florência pede a Damião que a deixe ajudá-lo a esquecer Elisa. Horácio testemunha Damião e Florência se beijando. Ingrid avisa Kenya que Augusto não haverá mais, pois ela ameaçou denunciá-lo por abuso a menor. Furiosa, Kenya pede a Ingrid que não se intrometa em sua vida. Carmen perdoa Augusto pelo incidente com Kenya, buscando salvar seu casamento. Augusto responde que o casamento foi um erro e há anos eles estão lidando com as consequências. Carmen argumenta que ele está ansioso para se livrar dela e ficar com Kenya. Augusto afirma que Kenya também foi um erro e solicita o divórcio. Ramiro informa a Ingrid que Almerinda já sabe que ela continua no povoado. Ingrid responde que já estava ciente, pois encontrou Almerinda pessoalmente e afirmou não temê-la. Ela declara a Ramiro que não pode provar que Gael é filho de Rogério e que Damião não herdará nada até a morte da mãe. Gael encoraja Elisa a conversar com Damião sobre o contrato das terras e a contar toda a verdade. Ele destaca que não merece que Elisa brinque com seus sentimentos, avisando que não vai mais mentir sobre ser seu namorado. Edmundo fica furioso quando Betânia começa a falar sobre fofocas e a deixa sozinha em uma cafeteria. Vicente exibe seu primeiro salário como assistente de Ramiro aos pais, orgulhoso por ganhar mais que Braulio.
No entanto, Antônia confisca o dinheiro. Braulio informa Vicente que Ramiro foi demitido da processadora por Damião. Vicente invade o quarto de Almerinda para defender Ramiro e ela informa que não vai demiti-lo, mencionando que soube que foi Vicente quem passou informações sobre as terras de Elisa, pedindo que ele continue assim. Almerinda avisa Vicente que ele não será mais assistente de Ramiro e que seu novo trabalho é mantê-la informada sobre Damião, especialmente sobre os encontros com Elisa. Gael esclarece a Paloma que Elisa disse a verdade, que eles não são namorados. Paloma então pede uma oportunidade e Gael aceita. O padre Lupe presencia os dois se beijando. Henrique insiste para Edmundo jantar em casa por ele e por Sabrina. Antônia conta a Almerinda que Guido saiu após receber uma ligação da mesma mulher que liga para Paulo. Almerinda tem certeza de que é Carmen. Carmen pede a Guido que ele fale com Augusto sobre Paulo, alertando que Augusto pode agir contra ele. Horácio relata a Dolores que viu Damião e Florência juntos. Augusto comunica a Elisa sobre sua intenção de sair de casa e ela prontamente decide acompanhá-lo. Durante a conversa, Elisa questiona o pai sobre a possível relação entre ele e Quênia. Nervoso, Augusto afirma que não tem nenhum interesse em Quênia. Quando Quênia chega, Elisa a questiona sobre as brigas entre seu pai e sua tia relacionadas a ela. Quênia revela que Carmen acredita em um envolvimento entre ela e Augusto, mas afirma que isso não passa de um equívoco, sendo este não o primeiro escândalo provocado por Carmen sobre o assunto. Elisa informa Quênia sobre o pedido de divórcio feito por seu pai. Quênia liga para Augusto, avisando que em breve será maior de idade, sugerindo que eles possam ficar juntos. Ele responde pedindo que ambos esqueçam o que aconteceu entre eles para evitar mais complicações. Durante o jantar em família, Betânia pede a Sabrina que pare de falar sobre fofocas. Edmundo e Betânia se desculpam mutuamente, mas Edmundo decide ir embora. Guido solicita a Almerinda que demita Paulo da processadora para forçá-lo a voltar para a capital. Florência ouve quando Malu avisa Damião que há alguém o esperando. Damião se surpreende ao encontrar Elisa em sua sala e é questionado sobre a retomada dos trabalhos em suas terras. Damião lembra que há um contrato estabelecido e que já discutiu o assunto com sua mãe, exigindo que Elisa também cumpra sua parte, considerando o investimento significativo já feito. Ele destaca que Elisa será beneficiada quando as terras começarem a produzir, possibilitando a construção de um patrimônio. Elisa afirma que a processadora acabará ficando com suas terras e toda a produção, sem fornecer mais detalhes, deixando Damião intrigado. Florência informa a Elisa que Damião percebeu que seu futuro está ao lado dela, não com a filha da mulher que causou a morte de seu pai. Elisa, ofendida, esbofeteia Florência e repete o gesto para que ela não volte a falar mal de sua mãe. Paulo, embriagado, invade a casa de Augusto, afirmando ter tido relações íntimas com Carmen diversas vezes. Carmen tenta negar e Guido procura Paulo, se desculpando com Augusto pela atitude do irmão. Augusto adverte que se Paulo aparecer novamente em sua casa, não será responsável por suas ações. Carmen, por sua vez, tenta convencer Augusto de que Paulo está mentindo, mas ele afirma que não pretende esclarecer a situação, mantendo o pedido de divórcio. Vicente informa Damião que, por ordens de Almerinda, será seu assistente. Damião responde que não precisa de assistente, determinando que Vicente continue seus estudos e assuma a função de office boy, ignorando a imposição de Almerinda. Almerinda pergunta a Florência se ela ofendeu Elisa. Florência alega que Elisa esbofeteou só por saber que Damião havia retornado para ela. Almerinda proíbe Florência de contar isso a Damião. Elisa desabafa com Dolores, expressando que se Damião a amasse de verdade, não teria buscado refúgio nos braços de Florência. Dolores relata a Elisa o escândalo de Paulo. Enquanto Augusto e Ramona estão diante do túmulo de Estefânia, Ramona observa que ele está visitando o túmulo pela primeira vez
e sugere que na próxima vez ele estará pedindo perdão a Estefânia. Lúcio alerta Damião sobre a possibilidade de Almerinda ter emprestado dinheiro a Elisa em troca de algo além das terras. Paulo fica furioso ao ser informado por Ramiro que foi demitido da processadora. Damião questiona Ramiro sobre sua presença na empresa e é aconselhado a conversar com Almerinda. Gael visita Paloma no consultório. Carmen diz a Elisa que seu pai e Kênia são amantes. Kênia aborda Augusto na rua e ele admite sentir atração por ela, mas ressalta que não pode amar ninguém. Paloma descobre entre os prontuários médicos de Edmundo que Carmen estava grávida antes de se casar com Augusto e quando Estefânia ainda estava viva. Ramona chega ao consultório e Paloma compartilha a descoberta sobre Carmen. Ramiro propõe a Vicente que continue fazendo trabalhos para ele. Guido expressa seu receio a Almerinda sobre a reação de Augusto caso Carmen e Paulo realmente tenham tido um caso. Paulo ofende Almerinda e deixa claro para Guido que voltará para a capital quando decidir. Ramona revela ao padre Lupe que pretende contar a Augusto que a amante de Rogério que deveria ter morrido no acidente era Carmen, não Estefânia.